Com a gente hoje, nossa querida amiga, a atriz Drica Moraes. E o cantor e compositor Chico César. Vamos falar de arte, tá? Coisa boa, a gente Vamos tá falar de precisando, resistência. né? Fique à vontade. A casa, a cozinha é toda de Que vocês. delícia receber vocês aqui. Dupla maravilhosa. Ó, já tem um drink, tá, Prazer gente? e honra nossa. Olha, Um cajuzinho amigo, Opa! suco de caju, doce de caju, cachaça, bastante gelo e uma rodelinha de Cachaça? limão. É. Eu não tomo essa cachaça. Ah, você Eu não não toma e o tenho. teu não tem. Ah, te peguei. Saúde, bem-vindo. Tem encontros. a arte. A arte. Hoje o nosso programa é sobre arte, vida de artista, né, amor? E ó, para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a arte existe para que a verdade não nos destrua. Forte, hein? Concordam com essa frase? A arte te salva, Chico. A arte joga a gente nos infernos muito loucos, né? Opa. Porque às vezes as pessoas pensam, esses artistas vivem assim no mundo da lua. Não, a gente vive no mundo de Marte, às vezes é guerra, às vezes é terra mesmo, assim. Não é tão fácil. Quanto parece. Mas eu acho que é uma tarefa que a sociedade nos delega. Toda família tem o seu doidinho, né? Só que não é o doidinho, não é doidinho sozinho. A família é doida. Aham. A sociedade é doida. E nos delega aos artistas a tarefa da maluquice, da loucura, do sonho, da De ilusão, expressar, de botar pra fora essa loucura. do improvável. Então, e às vezes a gente consegue sobreviver disso, o que é um privilégio. Aí nessa hora eu penso, que bom ser artista. Você sabe que eu estava ouvindo um podcast hoje que chama Em Processo Criativo, do menino chamado Gustavo, e ele chama os artistas os inconformados. Eu achei interessante, né? Você está falando do doidinho, ele fala dos inconformados, né? Porque também é esse tipo de pessoa da família que sai para romper com algumas coisas, né? Você, por exemplo, é a única do quê? 7 irmãos? 7 irmãos, e não tinha ninguém artista na família, fora meu pai que é arquiteto e ensinou a tocar ali um piano e ajudava a desenhar. Mas eu acho que essa vontade de se insurgir de dentro de uma família, de uma ninhada de 7 cachorrinhos, assim, e dizer... Eu sou eu sou diferente, eu lato, eu sei latir, eu sou selvagem. Mas, Drica, você lembra desse momento em que você se viu dessa maneira? Foi com quantos anos? Foi com 12 no teatro na escola, no Andrews, que eu estava no Andrews. Miguel Falabella dava aula, e aí logo tinha um tablado também, pessoas indo pro tablado, e logo conheci minha galera de Henrique Dias, Suzy, Ribeiro, e fizemos a Companhia dos Atores. E era muito, assim, era como se a realidade não bastasse, assim. É como se essa realidade das coisas feitas como elas têm que ser não bastasse para dar conta de um monte de necessidade de transformação que estava por dentro e que só a arte ia dar o caminho para que aquilo fosse transformado mesmo. Mas alguma obra específica, alguma peça, alguma coisa que você te impactou de fato, assim, te marcou para todo sempre? O Rock Horror Show com Marisa Monte Poxa, eu consegui ver na o que eles escola. fizeram. Não, na escola. Marisa tinha 17 anos, Teresa Seiblitz, assim, as pessoas... Miguel dirigia. Foi um negócio, assim, arrebatador. Porque sempre tem, né, uma sensação. Eu de falei, eu alguma quero coisa. estar ali, soltando a minha franga. E você, Chico, quando é que a arte te tocou profundamente, que você falou, é isso? Olha, lá em casa nós também somos 7, e eu sou o 7º, o mais novo. Aí, tá vendo? Nasceu primeiro uma mulher, depois o meu único irmão homem, 4 mulheres e eu. Então, eu também sou quase uma mulher, porque o material que foi... eu falo lá em casa, eu falo, olha, eu fui feito com o material de fazer mulheres, o que é um privilégio. A forma era feminina, né? Era, porque nasceram muitas mulheres lá em casa. E eu sou mais novo, fui muito queridinho. Meu pai queria ter um outro filho homem, Xodó. minha mãe queria ter um outro filho homem, meu irmão queria ter um irmãozinho. Minhas irmãs brincavam, eu digo para minhas irmãs que eu era a Barbie preta delas. Né? Ficavam... Então você foi muito desejado. Muito, e muito amado. Mas eu via, por exemplo, o meu pai, que era um homem que trabalhava na roça, a partir de novembro até 6 de janeiro, ele brincando com os irmãos dele, de reisado. E eu via meu pai e os irmãos dele se pintando para fazer reis, rainhas, uma corte e tal. E eu ficava encantado, pensava, esse é um aspecto da vida que não dá frutos, assim, tipo,
espiga de milho, feijão, abóbora. É outro tipo de... Olha só. E o meu pai tinha isso. Ele, quando ia na feira, sábado, comprar farinha, não sei o quê, sempre trazia um folheto de cordel, né? Também junto com a feira. E quando eu já sabia ler, eu era o encarregado de ler para a família, apesar de ser o mais novo. E aí eu lia, todo mundo ficava prestando atenção ali, na luz da lamparina. Você sacava que você tinha ali alguma coisa? Eu percebi que aquele era o meu lugar no mundo. Desde cedo, então, né? Era que eu ia chamar a atenção, que as pessoas iam me amar por aquilo. Começava pela minha família. Então ali eu senti, puxa, tem uma magia nesse lugar que eu não sabia ainda que era arte. E com 8 anos eu comecei a trabalhar numa loja de discos. Aí a música entrou. Trabalhei dos 8 aos 15. Era loja de discos, de livros e também de foto. E aí eu pensei, puxa, eu quero... É disso que eu vou viver. Eu adorava. Agora, você sabe que, ouvindo você falar, meu primeiro contato com a música, né, foi através da minha família, que era toda extremamente musical. Minha avó era professora de violão, minha mãe tocava piano, acordeon, gaita de boca, minhas tias, todo mundo toca, todos, não é que elas tocam um instrumento, tocam todos e bem. Então, eu começo como uma artista recalcada, porque eu nunca toquei nada, nunca consegui, Ela minha mãe tenta, tentou. gente, ela tenta. Aí, quando eu fiquei mais velha, com 20 e poucos anos, eu fui num espetáculo em São Paulo da Pina Bausch. E aquilo mudou Tocou. toda a minha perspectiva de vida. Eu nunca vou me esquecer a sensação de ver aquele espetáculo e tudo que ele me jogou na cara, assim, de beleza, de mistério. Foi muito marcante, assim, eu nunca me esqueci. Aquilo rompeu pra mim, assim, uma noção de realidade, assim. Eu acho que é isso, cria um novo mundo, Exato. dá uma nova perspectiva, abre um leque de possibilidades. Porque a gente cresce por espelhamento, né? Eu te vejo criando alguma coisa, você canta Mamá, eu falo, pô, esse cara tá cantando a minha vida. E ele é feliz. Então, pô, olha, aqui, dá pra eu também transformar alguma coisa, deslocar alguma coisa na minha vida e, através da ação, fazer alguma coisa Exato. legal. Isso é o poder da arte. Não, e às vezes você tá mal, É promover né? um Você não tá deslocamento se sentindo bem, você dentro. vê uma imagem, você vê uma cor, você vê uma letra, uma música, alguma coisa que muda o teu dia, né? Você fala, precisava Esse disso. lugar do subjetivo, eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento. Porque o mundo está concreto e árido. E armado. Falta E quando subjetividade. quando a gente está armado, eu digo armado no sentido de... A gente Tá travado. fica travado. Fechado. A gente não consegue fluidez, a gente não consegue o rio correndo, entendeu? A gente não consegue a sensação da água correndo. E isso é muito importante. O amor, mas você foi buscar arte, né? Apresentando. A sua avó apresentava, Eu me né? Ela acho uma apresentava as fraude festas. perto do teatro, da música e tal. Eu falo, eu sou só uma pessoa que fala aqui, né? mas Tem aqui uma ferramenta de poder comunicar e trazer pessoas como vocês aqui. Mas a Fernanda falando isso, eu também eu tenho a mesma sensação. E eu acho que todo mundo tem uma sensação de que quando tá num espetáculo desse, num lugar desse, com um show maravilhoso desse, a gente se coloca no lugar do artista em cima do palco. A gente se vê lá um pouco. O palco é um lugar, assim, de música, é o lugar que eu tenho mais Se eu inveja. estivesse ali, como seria Essa se eu tivesse música foi vivido? feita pra mim, Porque tu né? vê aquela emoção, Tá tu vê aquele falando de coração. mim. Quando o coração do artista bate e faz o teu bater junto, nossa, é a coisa mais Forte, né? incrível. Fora do quando a mundo. gente se apaixona, né? Nossa Senhora. Principalmente o cantor tem isso, né? Das pessoas se apaixonarem, né? Ver um show e fica ali. O ator tem o personagem, que é uma carapaça, né? O músico, é o ele, cantor né? é ele. Mas isso que ela tava falando do que Eu te amo! Aí Marcelo Genesi diz o seguinte, ele diz assim, não existe homem feio, existe homem que ainda não gravou disco. Porque qualquer trepeça que sobe no palco, homens e mulheres ficam lá gritando, leva você pra casa, lava sua roupa, gostoso. Assina aqui! Ô Chico, se você tivesse que definir, assim, o que é o artista? O artista é a criança que não se deixou aprisionar. Que lindo. Nossa. Porque nós brincamos, né? Acho que a arte em estado puro é a brincadeira. Acho que a sociedade ocidental rouba de nós essa infância. Nós, adultos, somos infâncias roubadas, né? Nós podíamos tribalizar mais, viver mais. E aí nós não íamos, vamos dizer, substituir o artista em nós pelo artista que está no palco.
Porque nós todos somos artistas o tempo inteiro, mas não podemos exercer isso, né? Eu estava vendo alguém um dia desse dizendo, poxa, eu às vezes tenho vontade de dançar na rua, mas eu me reprimi. Eu falei, eu não vou dançar na rua, porque senão vou virar a doidinha do meu bairro, né? Eu falei, mas... Aí eu lembrei que eu trouxe uma sobrinha para morar comigo, a Mônica, e às vezes a gente ia de casa até a padaria lá perto de casa, e eu ia meio dançando na rua. Ela, tio, eu vou pela outra calçada. Não lhe conheço, tipo adolescente, assim, né? Eu falei, que é isso, Mônica? Você é jovem, deixa de ser careta. Vamos dançar junto. Tal, né? Ela, sai pra lá, não lhe conheço. Quanto tempo a gente perde, né? Podendo deixar a nossa criança solta, né? A gente vai realmente se fechando, Não, né? e bate nisso que a Drica falou, né? A gente se tranca, a gente se fecha, a gente tá armado. Quem somos, né? Cadê a criança que tá dentro da gente? Se a gente Porque a arte, libertar... assim, a gente exerce isso da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, né? Na verdade, eu transformo a minha vida, o ambiente escolar, o bairro onde eu moro. Através do meu voto, eu transformo a minha relação com o estado político das coisas. Eu me aperfeiçoo através das coisas que eu leio, que eu converso, contato com os amigos. Eu aprendo diariamente no aprendizado com meu filho e na observação do desconhecido que está o tempo todo à nossa volta. A gente cruza, a gente observa. Isso tudo é arte, isso tudo... se você traz isso para você e você entra em contato com esse mundo interior e preserva esse mundo interior, que é o que você está falando de preservar a sua criança, dá autoridade para ele, você pode falar por mim, minha criança, mesmo eu sendo adulto, que eu te permito, aí é lindo, né? E podem me chamar de maluquinho, de doidinho, do que quiser, que tá tudo certo. Eu tô mais de vagabundo, não, eu tô feliz. Gente, eu preciso falar da comida. Ai, fala. Tem uma entradinha que eu vou fazer pra vocês. Temos comida? Temos comida. A gente tem entrada, prato principal e sobremesa. A entradinha vai ser um chips de jiló com um molhinho de missô delicioso. Vou fazer pra vocês, mas a gente pode continuar com o papo. Eu quero ver esse jiló. A Fernanda não gosta de jiló. Eu nunca provei, pra falar a verdade. Eu já provei. Então é hoje. Mas é um desafio. É um desafio, né? Fica tranquilo. É um desafio. Fica tranquila que Você não gosta? Não, eu costumo gostar de tudo. Eu também gosto. Que tal? Qualquer coisa vai no molhinho de missô. Puro, né? No dedo. Saudade é que nem giló, né? Não é? Adoro. Artista é bom por isso, né? É bom por isso, né? Aí, qualquer coisa que você vai falar, vem uma perolinha, uma coisinha pra gente rir. Mas essa receita veio dessa música. Veio? Veio dessa música. Escuta, você sabe que ontem eu tava falando com uma amiga que você vinha aqui, Chico? Eu falei, eu nunca tive com ele pessoalmente, sou super fã, tudo como ele tá. Daí ela disse, ele... Porque ela é uma pessoa da música, né? E ela disse, ele tá maravilhoso, porque além de ser o que ele já é, ele tá sempre em contato com a juventude, com os músicos que estão aparecendo, e ele se mistura, e ele faz trabalhos juntos. Eu fui dormir pensando nisso, assim, que é legal também isso, né? Da gente ter que tá sempre se reinventando, né? Não se acomodar com um sucesso, não se acomodar com uma história de sucesso, mas o que eu vou fazer agora pra, né, me reinventar, né? Com quem eu vou andar, me provocar, né? E é real isso? É real, é tá. real. Porque eu acho que às vezes a gente meio que conquista um lugar e aquele lugar que já foi libertador vira uma couraça. E aí você não quer sair dali porque é uma zona de segurança, né? Então eu presto muita atenção, né? Depois que eu fui gestor lá na Paraíba de cultura, aí eu voltei para São Paulo e eu fiquei muito atento aos movimentos dos jovens. Fui para a Assembleia Legislativa de São Paulo quando eles ocuparam. Fui para as escolas quando o movimento secundarista ocupou as escolas. Fui tocar com eles. Que massa, hein? Que legal. E tenho parceiros mais jovens, assim, né? Gente sei lá, que estudou na SP de teatro, né? Gente da Escola Livre de Música de São Paulo. E aí você leva a tua vivência, a tua experiência, a tua presença e eles te trazem o quê? Eles mostram isso pra gente, que nada tá feito, nada tá pronto. Essa busca que a juventude tem, né, e cada vez trazendo pautas identitárias e coisas assim, que muitas vezes a nossa geração, a minha geração, por estar focada em outras coisas, atropelou e tal, eu presto atenção. Talvez isso me conecte com os jovens hoje. Né? É o que você falou, não acaba, né? Não tá pronto.
Tá sempre... E é vivo o tempo todo, né? E quando é que você entendeu que você aconteceu? Sem modéstia, né? Porque a gente sabe que tem um momento, assim, na sua vida, você sabe que teve um momento que você... Da virada. Então, quando eu lancei o Aos Vivos, eu fui almoçar num lugar na Vila Madalena, que chamava Bambu Brasil. Tinha um cabeludinho varrendo a calçada. E eu vi, assim, escrito, Maculelê, quarta-feira. Capoeira, todo sábado à tarde. Reggae, quinta-feira. Aí eu perguntei, escuta, vocês fazem show aqui? E aí o cara chamava Marquinhos. Ele falou, faz, tal. Eu queria tocar aqui. Ele disse, você faz música? Como é a sua música? Aí eu falei, tem uma música que tá começando a tocar na rádio, que é uma rádio que agora já não existe, a rádio musical, que era A Primeira Vista. Aí ele falou, aquela música que todo mundo acha que é de Caetano Veloso. Quando não tinha nada, eu quis, tudo na ausência, esperei. Aí ele falou, você é o autor dessa música, cara? Eu falei, Ele disse, não, você quer tocar aqui? Quero. E eu marquei o show. Aí, foi na próxima semana. Aí fui, aí tinha uma juventude, pessoal de 16, 17, 18, mais velho devia ter 20 anos. Cantando sua letra. Você estava com quantos anos nessa época? Cantavam tudo, eu estava com 31. E quando eu entrei no palco e que via aquela juventude, e aí eu me senti uma espécie de Ronivon, né? Você cantou e todo mundo cantou Eu sua falei, música. caramba, eu sou, né? Todos cantando, aí tinha um intervalo, aí as meninas vinham me contar histórias. Como tinha perdido a virgindade ao som da minha música na Chapada dos Veadeiros. Que delícia! Chico, cara, meu irmão, se eu sou massa, você fez parte de um momento muito íntimo da minha vida e tal. Eu digo, Aí você poxa. entendeu que você já fazia parte de um universo. E eu entendi do que imaginário. os universitários estavam num momento rock. Gostavam de Titãs, Legião, Paralamas, né? E a juventude, os irmãos mais novos, estavam ligados numa MPB que era dos pais, Caetano, Gil, não sei o quê, e de repente eu apareci. Eles falaram, opa, tem alguém que está mais perto da gente. E me adotaram. Aí eu senti, falei, uma coisa mudou na minha vida. Que louco. Vocês acreditam na máxima, o show tem que continuar, não importa o que aconteça? Acredito. Você já passou por uma situação em que você estava despedaçada, mas o show tinha que continuar? Por vários momentos, assim, de ter que reconstruir, ter que acreditar de novo na atriz, na artista, né? Passei por momentos de saúde, de achar que não ia voltar, e achar que a energia não ia voltar, que o cabelo não ia voltar, e não voltou muito também, né? Não, tá tudo aí. Mas a gente vai com o que a gente tem, e isso é que é bonito, porque tem lugar para tudo, sim. E continua por necessidade. Eu acho que não é nem por querer, porque eu acho que a necessidade é o que te faz fazer, te move, né? A palavra artista, ela é associada à excelência, mas também é associada à marginalidade. Chico, você sabe explicar pra gente o porquê desse paradoxo maluco? O artista, ele vive muito na noite, né? Tem essa coisa de tocar na noite e ver o outro artista na noite, né? As atrizes, os atores. E aí, de repente, quando o escriturário tá pegando o ônibus para ir pro trabalho, o artista tá pegando o ônibus para voltar para casa. tá pegando carona para voltar para casa, ou tá pegando o ônibus, né? Então, as pessoas se associam muito, assim, um pouco como se o contrário do trabalhador é o boêmio, é o artista. Na verdade, o artista é um trabalhador, né? Que, inclusive, trabalha de um outro jeito, num outro horário, de um outro, né? E a gente tem que lembrar também que vem uma coisa do colonial também, né? Porque a gente vem de um colonial português, onde o teatro era um teatro de saleta, onde você contava a vida de uma europeia branca. As coisas, a música era a valsa, era o piano e todo mundo tocava. Isso era o certo, né? Tudo que desviava. As atrizes, quando começaram a ser atrizes, você vê vários relatos, né? Que elas tinham que pegar a carteirinha na delegacia, porque elas eram tidas como prostitutas. Várias atrizes contam essa história, Eva Tudo, Antônia Carreiro, todo mundo conta dessa coisa do século passado, né? Porque é um trabalho onde você dá opinião. Sim. Onde você transgride a norma através de uma opinião contrária ao estabelecido, você se torna marginal imediatamente.
Se você canta um hino que é contrário ao estabelecido, você vira marginal. Se você trabalha num horário que não é o estabelecido, você vira marginal. Muitas dessas pessoas que criticam os artistas, elas não param para pensar em como se beneficiam e já se beneficiaram da arte, né? Vocês podem ver, né? Durante a pandemia, por exemplo, os streamings bateram recorde, né? Porque grande parte das pessoas tinha as séries, os filmes, as músicas para se entreter, se distrair. E se salvaram. As lives, né? As lives. As lives salvaram pessoas. Gente, que coisa. Os caras que mais criticam, com certeza já. Do desafio. Quem não usou. Eu das desafio não um usa, desses, exatamente. esses negacionistas todos a dizer que não viu um filme, que não foi pra cama ouvindo um Chico César. Exatamente. Impossível. Você compôs mais de 100 músicas na pandemia. 100 músicas na pandemia. Mais de 100 músicas na pandemia. Bom, você estava inspirado. Eu tava, Aos poucos. Eu fiz muitos deveres de história, geografia. Eu vinha embalado porque eu tinha feito a música de uma adaptação da Hora da Estrela, de Clarice, né? De Clarice Lispector. E eu vinha embalado, eu fiz 30 e poucas músicas para essa peça. Isso é maravilhoso. Eu vi. Você viu? Eu vi ali no celular. Eu vi na pandemia, foi uma das coisas que me salvou. Lindo a Hora de Estrela. E aí eu vinha embalado com isso. A peça estreou ali no começo de março. Logo na segunda semana veio a pandemia, a peça foi suspensa. E eu fiquei em casa, né? Aí fui fazendo. E o que? Vem uma frase? Vem um parágrafo inteiro? Às vezes vem tipo uma jogadinha. Uma ideia. Aí, opa, isso dá um negócio. Era uma música sobre a pandemia, né? Aí acende a luz, escreve. Às vezes grava no celular a ideiazinha. Que maravilha. Olha, eu vou chamar agora para essa conversa o incrível Tom Zé, que mandou um vídeo pra gente contando sobre o processo criativo dele. Vamos ver. Eu acho que aqui, por exemplo, eu tô com a mão, diga que eu tô com a mão cheia de caos. Aí chego com a mão cheia de ordem. Aí eles começam a tentar conversar um com o outro, porque o caos e a ordem são provocantes, são mútuos provocantes. E quando essa provocação desencadeia alguma coisa interessante, tá feita a inspiração. Maravilhoso, né? Que maravilha. Genial, bruxo. Sabe que quando eu vi ele falando isso, eu gosto de me meter na oficina que eu tenho e fazer algumas brincadeiras de ferro, solda, esmeril, essas coisas. Tu é um artista. E o lugar mais incrível pra mim é onde tem o caos, é onde tem o ferro velho. Onde tem tudo ali jogado, misturado, uma coisa não conversa com a outra, mas aí você vai puxando um ferro, uma roda, um negócio, você leva para a bancada, você vai começando a dar alguma vida para aquele movimento ali, para aquelas peças que você tirou. E é muito isso que ele falou, é o caos e a organização, né? E aí você vai dando formas para aquilo ali. Tom Zé, obrigada. A gente te ama Incrível. muito. Muito, Você muito. representa Ídolo. muito para esse país. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o que o escritor Ferrez, que cresceu no Capão Redondo, vai dar um recadinho aqui mais do que necessário para gente. Às vezes os eventos de arte, de cultura, eles não são feitos na periferia, eles são feitos em grandes áreas centrais, né, nas regiões centrais das cidades. E é muito importante isso ser distribuído também para as periferias. Afinal, a gente gera também muitas artes, né? A gente gera vários tipos de música, vários tipos de pintura, né? Vários tipos de teatro também. E às vezes tem que se deslocar tanto os artistas como o público para assistir essas áreas no centro. Então seria muito importante esses eventos serem distribuídos, né, de forma igual pelas cidades. É isso aí, querido. Obrigada, viu, pelo teu depoimento. E é o que ele disse, né? Segundo o IBGE, apenas 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. 10%. E como disse a nossa amiga Djamila Ribeiro, no Brasil, quando a gente fala em classe, a gente está falando também de raça. Então, vale registrar, né, que 44% das pessoas negras vivem em cidades sem cinemas e 37% delas em cidades sem museus e teatros. Né? Além disso, a gente sabe que mais de 1/3 das crianças e adolescentes no Brasil não têm acesso a nenhum tipo de lazer cultural. Qual é a função social da arte? Sabe, quando eu era criança, tinha cinema na minha cidade, que era cinema e também um local de shows. E você ia? Eu ia. Era um espaço maravilhoso. E os cinemas de calçada, os cinemas da cidade do interior foram
minguando, né? Acho que com a coisa do videocassete, da fita VHS, não sei o que, aí deu uma diminuída e depois acho que agora é uma outra realidade, mas acho que as pessoas continuam consumindo cinema de algum modo, né? Na internet, na TV a cabo, quem tem. Chico, quantos profissionais estão envolvidos num show teu, por exemplo? Depende muito. Se é com banda, chega perto de 20 pessoas, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. É A casa, a costureira, a casa de show, as pessoas que estão ali. Esses que têm um crédito todo, aquela lista enorme que vem depois que um filme acaba. Uma novela, Drica. Uma novela vai para mais de 200 pessoas envolvidas. Só que hoje, pra gente estar aqui batendo esse papo gostoso, tem quase 60 pessoas atrás das câmeras. E pensando que cada pessoa que está aqui tem filho, mãe, pai... Famílias que dependem dessa pessoa que está aqui, porque está viva, está saudável, sobreviveu ao Covid. E essa pessoa movimenta a sua comunidade também. Você compra ali no seu entorno. A economia é algo, né? Que envolve... É multiplicador, né? É um evento multiplicador. Deixa um lastro, né? Eu sempre fico pensando, né, que se hoje o Brasil ele quisesse ser uma potência tecnológica, por exemplo, a gente precisaria investir milhões e ainda demoraria muito tempo, né? Porque a gente está atrás de muitos outros países. Mas quando o assunto é arte, a gente já tem um repertório gigante, né? Uma história gigante. A arte brasileira é reconhecida no mundo todo, né? Você vai no Japão, você está escutando música brasileira em todas as lojas que você entra, né? Então, não seria uma estratégia interessante, assim, para a nossa economia, investir cada vez mais em cultura? Será uma estratégia. A cultura precisa realmente ser vista num lugar de investimento, né? Não num lugar de despesa. Sim. Porque gera muito. Cada produto cultural gera bastante no nível ali pequeno, no micro e no nível macro também, né? E esse produto circula, representa, né? E é um produto de fácil entrada no mercado estrangeiro. Total. Eu falo por mim, que desde os anos 90, assim, 96, 97, já estava... É um caminho que já está aberto. Nos anos 90, eu passei 10 anos viajando com a Companhia dos Atores para festivais internacionais. Era assim, Rússia, Estados Unidos, Nova York, Paris, França, interior da França. A gente rodava com teatro. Olha só. Teatro, que teatro é uma pulseirinha de pulso, entendeu? Não é música. Sim. E era efervescente, era plural, e era gente do Sul, do Norte, do Nordeste, do Rio, de São Paulo. Esse movimento cultural com o teatro, que é quase o nosso circo, né? O teatro é o nosso circo atual, né? O que tá sempre ali na UTI, né? Vai morrer? Tá bem? Não, tá sobrevivendo. Tadinho do Chico. Vai um pouquinho. Não, ele vai sobreviver, tá reagindo. Eu queria falar um pouquinho da Lei Rouanet. Não sei, Chico, se você puder explicar pra gente, assim, o que é a Lei Rouanet, né? Porque ela ficou tão estigmatizada por causa de tanta desinformação, ignorância, também má vontade. E eu sei que você andou aí no meio de política, assim. Eu fui de 2009 a 2014 gestor de cultura no meu estado, né? Primeiro fiquei 2 anos na Prefeitura Municipal de João Pessoa, recebi bastante apoio no sentido de formular políticas, entender a necessidade de criação de um Sistema Nacional de Cultura, de um Fundo Nacional de Cultura, que muitas vezes as pessoas pensam, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é apenas uma das formas e não necessariamente até a forma mais defendida pelos fazedores de cultura de verdade, né? Porque quem decide para onde vai o investimento são as empresas, não é o governo, né? O governo, ele, vamos dizer assim, ele autoriza... Autoriza e fiscaliza. E fiscaliza, né? Mas a empresa é que decide para onde vai, né? E o que nós defendíamos como gestores, né, para além da existência da Lei Rouanet, é que se criasse um Sistema Nacional de Cultura, um Fundo Nacional de Cultura tão forte quanto a Lei Rouanet, para que os gestores pudessem, eles também, investir em coisas em que normalmente a iniciativa privada não investe. Porque uma coisa é o empresário, o departamento de marketing da empresa olhar
e o projeto e vê que tem o nome de um artista conhecido, Aí né? eles- E aí ele fala, tudo bem, eu vou investir nesse aí. Mas outra coisa é um grupo da periferia de Belo Horizonte, de dança, de Claro, música, claro. né, do interior. E Do as estado. pessoas precisam entender que não é a Lei Rouanet não é uma coisa para dar dinheiro para artistas. É para fomentar toda uma rede, uma indústria e funciona. O mau uso da lei por um ou outro criou um conceito de que a lei não funciona no geral, mas não é verdade. Sim, a gente deveria estar pensando numa melhor gestão, não num desmonte, né? Como que é o sim. que está acontecendo agora, né? Sim. Porque a quantidade de artista que precisa desse incentivo para produzir e gerar emprego é enorme, né? A gente não está falando só de músico, artista plástico, escritor, a gente está falando de artesanato, culinária, arquitetura, resgate de danças folclóricas, o resgate da história da nossa cultura, né? Porque também um povo sem cultura é um povo sem memória. Mesmo. Gente, mas pensar que o MINC, que é o Ministério da Cultura, ele foi criado em 1985, em plena volta da ditadura. Plena volta da democracia. Em plena restituição, em plena restituição da democracia. Volta, que eu digo, Sim, retorno daquele lugar horroroso. Sim. Em 15 de março, estava lendo isso outro dia, 15 de março de 1985, foi criado o MINC. Porque antes era o MEC, era ligado à Educação e Cultura. Como é que isso acaba nesse governo? Rodrigo, agora você falou da ditadura. Vocês lembram da importância da arte nessa época? Os festivais, né? A música de Edu Lobo, de Chico Buarque, o tropicalismo. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui de Chico Buarque, nosso querido Chico Buarque, num trecho do documentário O Canto Livre de Nara Leão, do cineasta Renato Terra, em que ele fala sobre a censura durante a ditadura militar. Fala, Chico. É difícil, né? Porque, imagina, a Nara deve ter passado por isso. Certamente passou. Porque ia cantar no lugar, à noite, vamos dizer, no Canecão, à tarde tinha que cantar para os censores ali. Ficavam 2 sujeitos ali assistindo, com papel na mão, para ver se o repertório que estava anunciado era o mesmo que ia ser cantado, se não havia nenhum contrabando e tal. A censura foi institucionalizada a partir do AI-5, censura prévia. Isso valeu para música, como valia para teatro, para cinema, para jornais, né? Nossa. Grande, imenso, querido Chico Buarque. O documentário na íntegra tá no Globoplay, é maravilhoso. Você estava me dizendo que você chegou a pegar censura. Eu cheguei a pegar censor. Em 1982, 83, quando eu comecei a fazer teatro, os ensaios gerais, assim, ia o censor e anotava coisas Não que não acredito. gostava. Em 1983, assim, já abertura política. E a gente tinha que fazer reformulações Adaptações para poder... A gente, assim, a turma de adolescente, falando, às vezes, de uma coisa de sexo, descoberta, de alegria e tal. E era aquela pessoa que vinha... E aí tinha que ter um outro ensaio, uma outra revisão. Agora, quando é que a arte é uma ferramenta de luta contra esse autoritarismo? Acho que o tempo todo, né? Sempre. Eu acho que o tempo todo. Eu acho que é uma porta aberta. Você tem que escrever na sua parede todo dia. Vou lutar contra isso. Eu vou todo dia. Porque eu acho que assim, dá muito trabalho pensar nisso. É mimimi. Olha, eu vou te falar, troque a sua culpa, o seu mal-estar pela responsabilidade. Seu incômodo, né? O seu incômodo pela responsabilidade de aprender mais sobre as coisas. Então, o artista em cima do muro... O artista Não é pode, um né? responsável pela retratação. total. Ele é responsável direto, diário, contínuo, permanente dessa retratação. Não há saída, para isso. Por outro lado, acho que nós não podemos perder o lúdico. A nossa capacidade de interpretar, Sonhar. Exatamente, porque se a gente corta isso, o algoz já venceu, porque ele nos transformou
num deles. O momento em que vivemos, a música que mais resgatou os sentimentos das pessoas foi O Sujeito de Sorte, do Belchior, né? Que ele escreveu em 1976. Então, a gente vê os jovens aí cantando, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso fala muito da nossa atualidade, né? De tudo que a gente passou, né? A gente precisa... resistir, sonhar, criar pra gente conseguir enxergar uma amanhã, né? Chico, você escreveu recentemente, né, o livro Versos Pornográficos. Como foi isso? Quando eu estava lá na gestão, lá na Paraíba, meus dias eram muito assim da gestão, burocrata, aquele que ia pro trabalho, pensava no trabalho, na gestão, e as noites eram muito solitárias. Aí, nessa fase, eu escrevi um livro para crianças, que chama-se O Agente Laranja e a Maçã do Amor, e escrevi os versos pornográficos. Você sempre gostou de literatura erótica? Eu sempre gostei. Anais Nin, Zéfiro, né? Que é catecismo, assim, de gerações, né? Eu sempre gostei. Assim, acho que é um aspecto que às vezes é considerado menor, né? Inclusive, por isso até que eu chamo de pornográfico e não erótico. Acho que o erótico é uma coisa assim, um pouco... busca uma sofisticaçãozinha, uma coisa ali meio... que acho que não tem a ver. Acho que a ida para o sexo, a entrega para essa coisa do corpo, ela deve ser sem essas etiquetas sociais, assim, que são coisas que prendem. E quando você vai para a arte, então aí que tem arte e sexo, libera geral. Você já imaginou quantas pessoas transam ouvindo as suas músicas? Olha, desde as meninas que perderam a virgindade na Chapada dos Veadeiros ouvindo aos vivos pra cá. Não, que transam eu não sei, mas que casam, tem muitas pessoas que casam. Ai, que amor. Com a primeira vista, pensar em você. É só pensar em você que muda o dia. Para viver em estado de poesia. Várias pessoas, né? Himalaia, Himeneu, esse homem não sou eu. Olhos de contemplação também, cara. A nossa diretora do programa casou com uma música Casou com a sua sua. música, Essa aí. Estado de poesia, será? Olha, que legal. Mas deve rolar também um sexo ao som de Chico César. Total. Eu mesmo não consigo de jeito nenhum. Ô, Drica, e você? Ao som de Chico César. É uma total. Na hora. Já, muito. É mesmo? Mas verdade, é ótimo. Eu fico constrangido. Ficou constrangido, não fica, não? Não, com música eu tenho muita dificuldade de qualquer coisa. A música me chama. Te chama. Aí eu arrumei uma namorada na pandemia e tal. E ela adora a música. Eu falei, não, tira a minha, por favor. Mas aí ela botou uma lista que tinha Tim Maia ao vivo. Aí tamo lá e tal. Aí, de repente, Tim Maia dizendo, vai na guitarra, meu amigo Piau. Aí, porra, eu lembro de Piau, eu conheço. Aí, porra, tira essa música. Deve ser muito esquisito, né? Imagina você tá lá e entra a sua voz. E ouvindo, eu fico prestando atenção em tudo, as mudanças, dos acordes. Aí o cara vem falar em Piau. Eu digo, não, Piau não dá, não. Desconcentra, né? Renato Piau, não. Desconcentra. Você, amor, qual é a trilha sonora ideal? Qualquer música cantada por você. Marmelada. Sempre me deu bem nessa hora. Ela tenta me pegar, eu já ensaiei. Aí nas redes sociais fica todo mundo, esse homem, esse homem. Eu confesso que eu gosto mais do silêncio. É melhor. Eu também gosto. Eu acho que eu também acho. Eu acho, na verdade, o silêncio muito bom. Gente, mas a música dá A música No humana. pré, de repente, né? No aquecimento. Não esquenta. Não, eu acho que a gente precisa botar um pouco de música no nosso Tu diz. Borogodó, eu acho. Vou fazer um fundo musical pra Faz você. aí, pra eles conhecerem melhor. Não, eu quero ouvir Chico Conhecerem cantar. biblicamente. Rodrigo, aquela pergunta bem clichê, assim. Já te apaixonou em cena pelo teus parceiros ali de cama? Não. Eu acho que isso é a beleza do trabalho do ator, né? Porque tem um negócio ali que é tão técnico, é tão... É isso aqui, né? Imagina a gente fazer uma suruba aqui. Qual a graça? Nenhuma, muita Nenhuma, luz. gente. Tem gente Muita que fala, gente. Eu já acho suruba uma coisa totalmente sem graça, tá? Você sentiu que o pessoal em casa vai rir, né? Porque a gente ouviu a risada lá embaixo. Mas é porque não tem, gente. Você tá num Não. estúdio com 500 pessoas, um beijo técnico é a coisa mais normal do mundo. Total. Mas às vezes acontece, né? Às vezes Sim, acontece. Eu acho uma bênção, adoraria. Vou depositar todas as minhas orações para que isso Aí aconteça. você separou a personagem da pessoa, né? Tem casais que viram, né, sei lá. Que Tarcísio e começaram, Glória né? começaram Começaram, assim, né? né? Foi um casal que se apaixonou.
e viver uma vida inteira juntos. Bom, um artista não é um tipo especial de pessoa. Toda pessoa é um tipo especial de artista. Quem disse isso foi o mitólogo americano Joseph Campbell. Acho que a frase resume bem o que sentimos aqui hoje. Viva a arte, viva o artista, viva a criatividade humana. Viva! E Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. E não basta mesmo. Precisamos de pão, moradia, educação, saúde, abraço, mas também de um bom e velho violão. Toca pra gente, Chico César. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigado a vocês. Cães danados do fascismo. Batuca, vai. Babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente. Fruto podre do cinismo. Para oprimir as gentes. Nos manter no escravismo.